Nos últimos anos tem aumentado drasticamente o número de pacientes que têm utilizado o canabidiol ou CBD como alguma forma de terapia. Só no Brasil tem sido relatado um aumento de mais de 93% no número de importações de produtos derivados da cannabis nos últimos 12 meses. Mas afinal, o que é o canabidiol e como que ele age no nosso corpo? A cannabis sativa está entre as plantas mais antigas cultivadas pelo homem. As evidências de seu cultivo datam de mais de 10 mil anos atrás, sendo utilizada em diferentes culturas, como fornecedora de fibras, alimento, propósitos religiosos, recreativos e até mesmo medicinais. Recentemente eu fiz aqui um vídeo no canal falando sobre a cannabis sativa sendo utilizada como droga recreativa, e nele eu falei que a gente encontra duas principais substâncias nessa planta, que é o canabidiol ou CBD e o THC. Ambas as moléculas foram isoladas pelo professor Rafael Mechoulam e sua equipe de pesquisadores israelenses na década de 60, e a partir do seu isolamento, diferentes grupos de pesquisa começaram a avaliar os efeitos e os mecanismos de ação dessas duas drogas sobre o cérebro. A pesquisa científica nos mostrou que existe um sistema endógeno de sinalização neuronal, o qual é utilizado pelo CBD e o THC, e esse sistema ficou conhecido como o sistema endocannabinoide. Ele é composto por diferentes receptores presentes tanto em células neurais, como também em células imunes e vários outros tecidos do corpo. É importante destacar que o CBD é o principal componente não psicotomimético da cannabis. E o que raios isso significa? Significa que o CBD é um dos principais componentes que não possui a capacidade de gerar aquela sensação de euforia ou a brisa que a cannabis promove em seus usuários recreativos. Para a gente poder entender os diferentes mecanismos desse composto, é importante a gente dar uma pincelada na atuação do sistema endocannabinoide. Em termos gerais, a gente tem dois principais receptores desse sistema endocannabinoide, o receptor CB1 e o receptor CB2. Enquanto o receptor CB1 é muito mais expresso no tecido nervoso, o receptor CB2 pode ser mais encontrado em células imunes e em outros tecidos do nosso corpo. De forma bastante simplificada, o receptor CB1 tem como capacidade a diminuição do padrão de atividade neural de diferentes vias do nosso cérebro. Dessa forma, ele atua como um regulador da excitabilidade de neurônios e, portanto, regulador da atividade de redes neurais espalhadas pelo nosso encéfalo. Em contextos fisiológicos, existem moléculas endógenas, ou seja, moléculas produzidas pelo próprio corpo que possuem a capacidade de ativar esses receptores endocannabinoides. As duas principais são chamadas de endocannabinoides e são a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, ou 2-AG. Essas moléculas são produzidas através da atividade de diferentes enzimas presentes tanto no neurônio pós-sináptico quanto também no neurônio pré-sináptico. Por exemplo, a anandamida é produzida pela fosfolipase D específica para N-acilfosfatidiletanolamina, ou NAP-PLD. Caramba, que nome gigantesco, né? Enquanto o 2-AG é produzido pela fosfolipase C e a diacilglicerol-lipase, que é a DAGL. Depois que esses endocannabinoides atuam sobre os receptores, eles precisam ser degradados por enzimas específicas. No caso da anandamida, a amida hidrolase de ácidos graxos, ou FAH, faz esse trabalho, enquanto a monoacilglicerol-lipase, que é MAGL, degrada o 2-AG. Eu sei que são bastante nomes e é difícil de gravar, mas o ponto principal é entender que existem enzimas que produzem esses endocannabinoides e enzimas que degradam esses endocannabinoides, e a atividade dessas enzimas é responsável pelo controle da atividade do sistema endocannabinoide. E por que eu estou falando isso? Porque um dos principais mecanismos de ação propostos para a atividade do CBD é justamente na regulação da atividade dessas enzimas que controlam os níveis de endocannabinoides. Sim, diferente do que acontece com o THC, o CBD parece não atuar se ligando diretamente ao receptor CB1-CB2, e sim inibindo a enzima que degrada a anandamida, a FAH. Nesse sentido, o CBD poderia atuar inibindo a enzima e, portanto, promovendo um aumento da disponibilidade da anandamida, o que, por sua vez, poderia potencializar a atividade de receptores CB1 espalhados sobre o nosso cérebro. Mas a festa não para por aí. Considerando as características físico-químicas do canabidiol, ele tem uma série de receptores e vias intracelulares diferentes, as quais podem ser moduladas pela sua atividade. Por exemplo, um outro alvo interessante relacionado com a atividade do CBD é o receptor de serotonina 5-HT1A. Aparentemente, o CBD tem a capacidade de interagir com esses receptores e aumentar o padrão de atividade neuronal de neurônios serotoninérgicos, o que por sua vez pode ser interessante como
terapia para alguns transtornos neurológicos e psiquiátricos. De fato, alguns estudos em animais mostraram que o CBD pode reduzir a expressão de comportamentos do tipo ansioso e que esse efeito é mediado pela atividade dos receptores do tipo 5-HT1A. Além disso, temos alguns indícios que mostram que o CBD pode atuar como um agonista de uma classe específica de receptores que chamamos de receptores TRPV1. Os receptores TRPV1, também conhecidos como receptores de potencial transitório vanilloide tipo 1, são canais iônicos que desempenham um papel crucial na detecção e regulação da temperatura corporal, bem como na percepção da dor e inflamação. Esses receptores são ativados por uma miríade de estímulos, como por exemplo alterações de pH, alterações de temperatura e até mesmo pela capsaicina, que é um composto presente na pimenta. Ao atuar como agonista desses receptores, o CBD aparentemente pode expressar potenciais efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, tendo um potencial de atuação sobre a redução da sensação de dor e dos sintomas associados com doenças inflamatórias. Para finalizar, ainda existem alguns estudos que mostram que o CBD parece possuir a capacidade de aumentar a atividade de neurogênese, que é a formação de novos neurônios, principalmente sobre uma área do cérebro chamada hipocampo, que é muito importante para a construção da memória e também para alguns sintomas relacionados com alguns transtornos psiquiátricos. Contudo, eu preciso deixar bastante claro que uma coisa é apresentar alguns efeitos em modelos animais em laboratório e outra coisa é de fato apresentar eficácia para o tratamento de sintomas de transtornos psiquiátricos em humanos. Eu quero fazer um vídeo falando sobre quais são as potencialidades desse CBD para o tratamento de diferentes transtornos psiquiátricos ou neurológicos, mas esse vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer caso vocês comentem aqui embaixo. Eu já vou deixando claro que a grande maioria das alegações é puro hype. Muito obrigado pela atenção e até mais!